Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A realidade da igreja e o clamor a Deus. O Antigo Testamento trata da antiga aliança de Deus com Israel e o que é dito a respeito das nações, reis, governantes, atitude do povo e diz respeito às leis de Deus, à obediência ao Senhor. Tudo isso pode ser interpretado de uma forma espiritualizada para a igreja e aplicada em nosso tempo, na época do Novo Testamento. Então vamos exemplificar. Eu quero me referir à profecia de Isaías no capítulo 64. O povo triste, inclusive o profeta Isaías, clamando a Deus por uma intervenção, por um avivamento. E nesse clamor diz: Senhor, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Porém, no versículo 6, ao contrário, nós somos como o imundo, as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então tu, Senhor, nosso Pai, versículo 8 e 9, não te enfureças tanto, usa de misericórdia para conosco. As nossas cidades se tornaram em desolação. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. E tu, Senhor, conter-te-ias ainda sobre essas calamidades, ficarias calado e continuarias a nos afligir sobremaneira. Bem, eu perpassei aqui um resumo do capítulo 64 de Isaías, um clamor a Deus, reconhecendo a bondade de Deus e reconhecendo a nossa realidade. A realidade é triste, a nossa situação é vil, de pecados contra o Senhor. E como Deus descreve em Amós no capítulo 4, Deus age com disciplina e dureza contra o seu povo, castigando. É o juízo da disciplina de Deus contra o seu povo. Com Israel foi uma destruição literal. Deus foi mandando inimigos, primeiro para o reino do norte, e acabou com Samaria, quando os assírios vieram, destruíram e mataram e levaram o restante cativo, de onde nunca voltaram. Mas com Judá, Deus continuou dando oportunidades e apertando com Judá, enviando inimigos para que fossem tomando partes e partes e partes do país, até que ficou praticamente Jerusalém, um pedacinho de Judá em volta de Jerusalém, mas eles não se arrependeram, continuaram rebeldes contra Deus, em pecado continuaram a viver e despertar a ira de Deus, até que Deus mandou a Babilônia para destruir a cidade de Jerusalém, destruir o templo e arrasar com tudo aquilo. Isaías viveu antes disto acontecer, mas profetizando ele sabia o que aconteceria. E de fato, Jerusalém foi destruída, Judá também, o templo, e o restante do povo foi mandado para o cativeiro. Mas na continuação, Deus
revela a misericórdia dele, que mesmo para o remanescente ele enviaria sua graça e ainda restauraria a sua nação. A maioria dos judeus morreu durante toda a história e vão para o inferno porque rejeitaram a Deus. Mas o remanescente que sobreviver até o final da grande tribulação vai ter a oportunidade de se arrepender e entrar no milênio com Jesus. Mas trazendo isso para o nosso tempo, nós estamos vendo com nossos olhos porque no mundo inteiro Deus está agindo da mesma maneira, está diminuindo a igreja. Deus está colocando a espada na mão dos adversários para perseguir os cristãos. Os cristãos estão sendo perseguidos no mundo todo. Deus está sacudindo os milhões e milhões e milhões de cristãos que estavam acomodados. Em muitos países, a maioria dos países, já não se pode ser cristão livremente. Quem quiser tem que tentar ser cristão escondido e ainda correndo o risco de pena de morte. Na maioria dos países já está sendo assim no mundo hoje. Em nossos países ainda considerados democráticos e livres, Deus está dando a espada na mão do inimigo para seduzir os cristãos. Muitos cristãos estão bandeando da doutrina verdadeira para a doutrina de homens que seguem a demônios, doutrinas do pensamento positivo, do bem-estar e da prosperidade. Essas doutrinas não são o que Jesus mandou pregar e não são o que ele quer, mas isso é o que está sendo pregado. Deus está permitindo. Por que Deus está permitindo a operação do erro nas igrejas? É para que aqueles que não querem obedecer a Deus tenham oportunidade de serem enganados. E eu posso dizer, a esmagadora maioria dos que se dizem cristãos no mundo está sendo enganada. A maioria está sendo enganada por doutrinas de homens, pregações sobre o bem-estar humano e não sobre o arrependimento. A maioria dos cristãos está sendo enganada. Mas ainda resta um remanescente que quer ser fiel, que assume e que enfrenta o mundo e que passa perseguição e tribulação porque quer ser fiel. Cada vez vão ser menos e menos são os que querem pagar o preço para serem fiéis. A maioria vai se acomodando, se acovardando, se desigrejando, crentes em casa, à sua maneira. A maioria está dessa forma e são poucos os que estão dispostos a pagar o preço para serem fiéis até o fim e ainda cumprirem a ordem de Jesus de salvar os outros também. Então, este é o quadro que aconteceu literalmente com Israel, está acontecendo espiritualmente com a igreja. E a Bíblia diz, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A fé está esfriando nos crentes. Os crentes estão perdendo a fé, estão naufragando na fé, estão vivendo em pecado e naufragando na fé. Este é o quadro geral. E o amor? O amor vai se esfriando de quase todos. Nós estamos já vivendo essa época de apostasia na igreja, um afastamento do Senhor. São pouquíssimos aqueles que querem ser fiéis a Deus e querem pagar o preço por isto. Portanto, este quadro que aconteceu no passado com Israel, na antiga aliança, é um alerta para nós hoje sobre o que está acontecendo na igreja. A maioria dos crentes vai se acomodar, se afastar, Deus vai mandar
dores e problemas sobre eles para ver se eles se arrependem, mas a maioria não vai se arrepender. No entanto, nós queremos clamar por uma minoria que vai se avivar, muito poucos que vão enfrentar a luta para se manterem quentes e consagrados ao Senhor, vão ser poucos os que vão conseguir. E Deus quer essa minoria em oração, num clamor. Este é o clamor que fazemos a Deus, como o profeta Isaías faz aqui em Isaías 64, esse clamor a Deus. O que vamos fazer diante da degeneração das igrejas, que está acontecendo de forma geral no mundo? Vamos clamar cada vez mais. Meu irmão, deixe o celular de lado um pouco, largue outros prazeres da vida e se bote a orar, se coloque em oração, comece a clamar por um avivamento. Não tem outra coisa. Vamos clamar pela misericórdia de Deus, vamos apelar para o coração de Deus e não tem outro jeito.